nosso podcast continua a todo vapor, recebendo presidentes da diretoria da ABEP, presidentes das PRODES, personalidades da área de TI. Hoje a gente está recebendo aqui o Braulio Abreu, é um prazer tê-lo conosco aqui. Preside a Engentes. É isso mesmo, Braulio? Engentes. Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação. Muito bom. É um prazer para a gente ter um representante do Nordeste aqui. Tantas pessoas erroneamente subestimam o potencial tecnológico do Nordeste. Você concorda comigo? Concordo plenamente. Primeiramente, quero agradecer o convite, Marina. É uma alegria muito grande sempre participar dos eventos da associação, né? Nós, como associados, entendemos que a gente tem que estar cada vez mais unidos e o Secop é a celebração dessa união que a ABEP proporciona, né? Esse fortalecimento institucional que é muito importante para nós que trabalhamos na área de tecnologia. Sim, eu concordo plenamente com o que você falou. Realmente o pessoal às vezes confunde e acha que devido a algumas carências que de fato a nossa região tem, que ela também não é tão próspera na área de tecnologia, mas nós temos vários casos que comprovam exatamente o contrário. Um dos maiores, a gente tem a alegria de falar, apesar de não ser de Sergipe, mas é o César, né? Que é o Centro de Estudos Avançados, lá que nasceu da UFPE, né, na Universidade Federal de Pernambuco, e é uma referência mundial hoje na área de tecnologia e inovação. Acho que é talvez o melhor exemplo que eu possa dar da evolução tecnológica no Nordeste. Muito bacana. A gente estava conversando nos bastidores, antes de começar a gravação do podcast, sobre a história da tecnologia, da informação e comunicação dentro do estado de Sergipe. E você até comentou que vocês estão num momento de ascensão, que teve um momento bem fragilizado, que se até questionou a manutenção ou não da empresa pública. Conta pra gente como é que foi isso e como é o momento atual da Engentes em Sergipe. Realmente nós estamos vivendo um momento marcante lá na Engentes. A Engentes, para você ter ideia, ela completa 50 anos ano que vem, tá? Na época, ela foi historicamente muito mais conhecida como Prodase. Prodase, a Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sergipe. Eu tive a alegria de começar minha carreira profissional lá alguns anos atrás como programador. E ela tem desde a sua fundação, teve um papel fundamental no desenvolvimento dos serviços públicos do Estado de Sergipe, porque ela concentrava todas as iniciativas ligadas, na época se chamava processamento de dados, hoje a gente conhece como tecnologia da informação, todas as iniciativas do Estado de Sergipe ligadas à tecnologia da informação eram capitaneadas pela Prodase. E assim ocorreu durante cerca de 25 a 30 anos. Isso, né, estamos falando na época do mainframe, né, do computador de grande porte, com arquitetura centralizada. Com a evolução, com o downsizing, e aí com as iniciativas em paralelo das diversas secretarias, até muitas delas com um grande poder orçamentário, isso mudou. Esse cenário mudou um pouco, principalmente para aquelas unidades que têm um recurso, né, financeiro muito apropriado, elas avançaram até de uma forma independente. E aí esse cenário mudou para o quê? A Prodase virou Engentes, a autarquia virou uma empresa pública e a gente acabou absorvendo, na verdade, os menores, aquelas secretarias e empresas públicas que não tinham tanto orçamento, portanto, não tinham unidades de TI bem estruturadas e a gente continua provendo o serviço para todos eles, né? Nós estamos, apesar dessa mudança de cenário, nós nos últimos anos tivemos algumas decisões que eu considero equivocadas, mas no começo do mandato atual, o governador Fábio Mitidieri, com a visão empreendedora que nós todos sabemos que ele tem, junto com o secretário Júlio Filgueira, secretário de Planejamento, mudaram o rumo dessa história. E nós estamos, na verdade, agora no momento de reconstrução da Engentes, de fortalecimento, né? Que o detalhamento a gente vai conversar durante essa nossa conversa aqui. Então, esse é o nosso momento hoje da Engentes, de ressurgimento. Muito interessante. Aí você vê a ABEP, que reúne gestores de
27 estados do Brasil, num intercâmbio muito rico. Hoje, quais seriam as contribuições que Sergipe traz à ABEP com cases de sucesso? E o que, nas últimas reuniões que vocês tiveram, tanto as técnicas como as próprias rocas, vocês extraíram de positivo dos outros estados que poderiam ser muito bem utilizados dentro dos estados de vocês? Contribuição, eu acabei de sair de um painel que trata da como a transformação digital está auxiliando na melhoria dos serviços públicos digitais, né? Então, assim, ficamos muito felizes em poder dar essa contribuição. Foi um painel excelente. Estávamos juntos com o Marcelo, né, o presidente da Prodeste, um associado muito ativo dentro da ABEP, né? E, além disso, nós recentemente também voltamos a contribuir com os eventos que você acabou de mencionar, né? Você esteve lá presente, inclusive foi uma grande honra receber a turma da ABEP para a realização do RDTE, né? Que é a reunião dos diretores técnicos. Né? E suma onde tudo acontece, porque Exatamente. É ali que é rico, é ali que sai o insumo que vocês necessitam para a transformação efetiva. Exatamente. Um exemplo prático disso é o case de inteligência artificial que está sendo desenvolvido, na verdade não desenvolvido, já em funcionamento, em produção, de inteligência artificial do Piauí, né? Capitaneado pelo Ellen Gera, nosso amigo, VP Tecnologia da ABEP, onde a gente enxerga que é uma solução que a gente consegue, no curto e médio prazo, ampliar para aplicação, talvez, em todas as unidades da federação. E você tocou num ponto que talvez seja o ponto-chave e alto do Secop 2026, ocasião que a gente está aqui reunidos conversando, que é a inteligência artificial. Um salto na vida do cidadão e que a gente pensa muito, e muitos cidadãos pensam que só aquela pessoa física que tem um poder aquisitivo razoável que tem acesso a ela. E a gente vê hoje os estados se esforçando, se empenhando para conseguir verba e, junto às empresas privadas, trazer soluções eficazes para facilitar a vida do consumidor, do cidadão ali na ponta final. Como a IA tem auxiliado a vida do cidadão dentro de Sergipe? Estamos percorrendo o roteiro para chegar nesse ponto que o Piauí e o estado de Goiás estão, né? O estado de Goiás também é uma referência nessa área. Estava conversando há pouco com o Tiago Faguri, que é quem lidera isso no estado de Goiás. Hoje eles criaram o CEIA, né, que é um centro especializado em inteligência artificial, que está virando uma referência, já é uma referência nacional, e a todo momento cria soluções direcionadas à administração, também à administração estadual. Então, para nós, é uma referência e é um parceiro, um potencial. A gente conversou aqui com algumas empresas privadas que trabalham com cibersegurança. Para eles, a IA é um perigo muito grande. Do mesmo lado que ela traz inovação e facilita demais processos, Exato. O que se fazia antes em meses, você faz em minutos. Então, a gente tem um avanço muito grande. Por um outro lado, na hora de segurança de dados, você tem que estar muito bem protegido e pronto para lidar com isso. Exatamente. Ontem aqui no encerramento do primeiro dia do Secop, eu tive a oportunidade de conversar com o presidente do Instituto de Meio Ambiente do Rio de Janeiro. E ele falou exatamente isso. Processos de desenvolvimento de sistemas que eles realizavam, que demoravam meses até anos, hoje ele diminuiu processos similares a estes para um período de 20 dias. Isso é uma grande produtividade sem precedentes. A inteligência artificial, na verdade, está revolucionando e, ao contrário do que alguns pensam, que é passageiro, ela já está no nosso dia a dia e vai estar cada vez mais. O que eu achei muito interessante também, que a gente escuta muito aqui, é que você falar de Secop, você falar de ABEPTIC, é muito mais do que você falar em transformação digital e tecnologia da informação. Você alia tudo isso, a economicidade, gestão e vários outros temas que são interdisciplinares, que estão extremamente ligados à tecnologia. Sim. Como eu falei, o Secop é a grande celebração dessa união que a ABEP proporciona, né? É incrível que a cada reunião, né, nos nossos encontros mensais, nós sempre aprendemos e sempre absorvemos alguma solução que a gente pode
trazer para o nosso estado, né? Esse, para mim, é o grande resultado, né, desse fortalecimento que a ABEP tem tido nos últimos anos. É o intercâmbio de soluções. Para a gente de Sergipe é sempre gratificante e engrandecedor. Agora, mais recentemente, nós estamos acabando de assinar um contrato, uma parceria com a Prodesp, né, que é a maior produtora do país, exatamente para levar alguns dos serviços da Prodesp para o estado de Sergipe. E isso só aconteceu por conta do nosso convívio da ABEP. Por um acaso, o Gileno Barreto é sergipano, é conterrâneo e é amigo pessoal. Mas, mesmo se não fosse, esse convívio da ABEP proporcionou esse tipo de iniciativa. E estamos resolvendo problemas históricos a partir desse contrato que a gente está prestes a assinar. Aí você alia aí inovação e economia. Sem dúvida alguma, porque, para você entender melhor, tanto o braço operacional de tecnologia, que somos nós, a Ingetes, como a área de transformação digital e inovação, eles estão ligados à CEPLAN, né? O secretário Júlio Filgueira, que tem uma visão fenomenal de gestão pública. CEPLAN, essa que você citou, que é em Pernambuco, certo? Não, CEPLAN é a Secretaria Estadual de Planejamento e Orçamento. Ah, tá, que você tinha falado de um projeto inicialmente que era em Pernambuco. É o César. Eu troquei as bolas. É o César, que é ligado à Federal de Pernambuco. Não é hoje não, né? Nasceu da Federal de Pernambuco. Sim. Mas a CEPLAN, que é a Secretaria de Planejamento, né? Capitaneada pelo secretário Júlio Filgueira, que tem uma visão muito moderna de gestão pública. Ele entendeu que a gente tinha que fazer esse fortalecimento da IGES como braço operacional de tecnologia, em paralelo com uma iniciativa forte de transformação digital e inovação, para juntos nós construirmos, na verdade, evoluirmos na construção de serviços digitais para o cidadão. Essa é a nossa visão. Nesse momento, a gente está reconstruindo a empresa, né? Nós estamos iniciando, em paralelo, junto com a Secretaria de Transformação Digital, o início das nossas atividades na área de inovação. Mas a visão é que, uma vez ultrapassado esse momento inicial de reconstrução e de estabelecimento das primeiras iniciativas de inovação, a gente trabalha em conjunto para criarmos os novos serviços públicos para a população de Sergipe. E é importante ressaltar que hoje a gente está no Secop, mas que a ABEP tem agendas mensais com ROCAS e RDTS. Então o trabalho ele é feito dia a dia, mensalmente, ali. Sim. E o pessoal tem melhorado cada vez mais a qualidade dos nossos encontros. Nós tivemos a felicidade de, depois de mais de 10 anos, realizarmos o RDT em Aracaju. Foi um evento que foi sucesso. Nós tivemos adesão de 24 das 27 unidades federativas. Nós tivemos representantes de 90% das associadas da ABEP. Né? Nós tivemos palestras na área de inteligência artificial, cibersegurança, além da oportunidade de nossos colegas conhecerem nossa cidade de Aracaju. Né? Então, assim, realmente é mensal, né? A gente tem contribuído nisso, realizamos a RDT, como eu acabei de dizer, e o contato é constante. Independente dos eventos, nós estamos sempre trocando ideias, via grupo de WhatsApp, reuniões online. Essa interação está cada vez maior entre as associadas da ABEP. Na sua opinião, como crescer, como efetivar essa transformação digital tão almejada, mantendo a segurança de dados, tendo uma política de segurança cibernética eficaz? Então, sua pergunta é bem abrangente, né? Mas eu vou tentar focar aqui nos principais pontos que, na minha visão, em primeiro lugar, a gente que tem que ter apoio, porque tecnologia está cada dia mais presente no dia a dia de todo mundo, de todos nós, mas tecnologia é complexo e tecnologia é cara. Então, sem um investimento contínuo e forte do governo, a gente não consegue evoluir como a gente precisa para prestar cada vez melhor serviço ao cidadão. Esse seria o maior gargalo, a verba? Veja, no nosso caso, a gente está ultrapassando esse momento, porque, como eu falei anteriormente, tanto o governador Fábio Mitidieri quanto o secretário do Planejamento, Júlio Filgueira, têm a visão de que é importante se fortalecer a LTI, como, inclusive, política pública de melhoria para o cidadão. Então, assim, no nosso caso, a gente está no movimento de superar essa dificuldade, mas, de fato, talvez seja ainda o maior gargalo. Em alguns casos,
a necessidade de um apoio maior, né? No nosso caso, a gente está tendo, né? E é por isso que a gente está conseguindo viabilizar essa reconstrução da INGETS e o fortalecimento da área de inovação no estado de Sergipe. Por mais que as empresas públicas tenham subsídios interessantes já governamentais, a gente sabe que sempre está aquém. Então, quanto mais soluções, porque a gente precisa de dinheiro, não tem outro caminho para poder investir. No painel que eu acabei de citar, que a gente participou, o amigo Marcelo Cornélio, que é o presidente do Prodeste, né, a PRODE do Espírito Santo, falou exatamente disso. Olha, se na área de transformação digital alguém disser que chegou na linha que atingiu a linha de chegada, ou ele está muito equivocado ou ele desistiu, porque não existe. A demanda é contínua e, portanto, a necessidade de criação de novos serviços, de desenvolvimento tecnológico, tem que acompanhar essa demanda que é sempre crescente. Então, é exatamente como você disse. É infinito. Não existe linha de chegada, não tem linha de chegada. Não tem linha de chegada. E falando do que você mencionou também de segurança cibernética, é outra questão crucial, porque ela já é como a inteligência artificial. Esses dois campos, eles já ultrapassaram em muito a área de tecnologia. Hoje falando do ponto de vista da área da gestão pública, hoje estão sendo enxergadas desde a presidência, né, do governo federal como dos governos estaduais, questões como políticas de Estado. Né? Você tem noção, já existem estados na federação com iniciativas de criar secretarias estaduais de inteligência artificial. Né? E a cibersegurança é um tema que anda muito junto com a inteligência artificial, por todas as questões de preocupação em relação à governança, de vazamento de dados, questão de privacidade. Né? Ela também está sendo chegada dessa forma. Tanto é que recentemente, né, cerca de um ano atrás, o governo federal publicou a Política Nacional de Cibersegurança. Né? Então, isso mostra claramente como esses assuntos estão cada dia mais relevantes no nosso dia a dia e não poderia ser diferente na administração pública. Perfeito, perfeito. Voltando para o Secop, já caminhando para o final do nosso podcast, qual foi a avaliação da INGETS, sua, em relação ao evento, às novidades e a esse momento que está chegando ao final? A gente sempre fica muito alegre, né, de ver como o Secop melhora a cada ano. É uma preocupação, uma das maiores preocupações da associação é fazermos um evento de alta qualidade, né, e tem sido realmente cada vez melhor o conteúdo dos painéis, das palestras, dos parceiros que contribuem com a realização do evento, só cresce. Né? E a maior prova disso é a adesão. O número de inscritos a cada ano quebra o recorde do ano anterior. Né? Então, esse é o resultado prático, é o melhor indicador que nós temos da qualidade do Secop. A gente está muito satisfeito. E uma pergunta totalmente fora do script. Você viu algo aqui nos cerca de 50 estandes que te chamou a atenção? Falou, nossa, eu não conhecia, isso é muito bom, eu queria trazer para o meu estado. Tem várias iniciativas muito interessantes, mas uma das que mais me chamou a atenção foi, inclusive, no dia anterior ao início do Secop, que é a solução que a Positivo está trazendo de biometria na palma da mão. Que no Brasil, na China, isso é o lugar comum, mas no Brasil ainda é incipiente. Né? Ele demonstrou na prática, para nós, presidentes das PRODES, a autenticação de transação financeira realizada com a palma da mão. Não foi com senha, ele simplesmente com a palma da mão, na maquininha, ele mostrou para a gente a realização, a autenticação da transação financeira, né? Que é ponto-chave de segurança para você realizar esse tipo de operação. Ou seja, se a gente caminhasse por uma pergunta final que falasse assim, quais seriam as previsões, uma visão para os próximos 2 anos? Olha, muito... Porque eu já imaginei que isso aí pudesse ser um caminho. Essa que eu acabei de falar, como eu falei, em alguns países já é realidade, no Brasil não é inevitável. Vai sim, vai chegar. Na prática vai chegar, né? E eu acho que a absorção de soluções de inteligência artificial para agregar em serviços já existentes. Vai facilitar ainda mais a vida do cidadão, exemplo, e do usuário. Lá em Sergipe, nós estamos em processo de implantação do SEI, que é uma solução
do governo federal, mas que já está disseminada em 18 estados da federação. Onde é que as coisas se encaixam? No momento posterior a essa primeira implantação, nós já estamos enxergando maneiras de acoplar soluções de inteligência artificial para proporcionar uma melhor visibilidade da ferramenta, não só na administração estadual, como para o cidadão. Você tem noção, hoje, atualmente, nós só utilizamos uma outra ferramenta, né, que estamos migrando para o SEI, como eu acabei de dizer, lá em Sergipe já é utilizada, além da administração estadual, por 90 mil cidadãos. Né? Então, excelente. Esse é um dos melhores exemplos que eu posso lhe dar de como a tecnologia nos ajuda no cumprimento da nossa missão, né? Que é prestar um melhor serviço à população. Fazendo uma analogia do Secop com o aniversário, que todo mundo faz aniversário um dia no ano, mas que a construção da felicidade, do dia a dia, da trajetória, do aprendizado, acontece todos os dias. Então a gente compara os nossos dias à Roca e às RDTS e o aniversário ao Secop. Então é um momento de grande celebração em que se olha que tudo que foi construído e que ainda será construído por meio dessa consolidação desse alicerce que a ABEP tem constituído junto aos presidentes e que venham os novos Secops, as novas agendas e muita transformação digital, certo? É exatamente isso. A nossa associação está cada vez mais forte. Pode ter certeza que ano que vem o Secop será ainda melhor e vamos tentar viabilizar uma Roca em Aracaju, tá? 2027. Fechou. Combinado. Valeu. Obrigado. Eu que agradeço. E o podcast do Secop 2026, mais uma edição, mais um programa, finaliza por aqui. Mas não deixe de assistir os próximos programas, os próximos blocos, que vem com muito conhecimento, com muita informação, com muita novidade para você. Obrigado pela sua audiência e até mais.